Cristiano Bortolotto já está conosco no estúdio. Cristiano, obrigado pela sua participação mais uma vez. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. Boa tarde. Boa tarde, Juliano, boa tarde, Fabiano. É um prazer estar aqui conversando com vocês e estar se comunicando com o nosso produtor rural, passando informações do desenvolvimento das nossas safras. Bom, e a gente estava mostrando exatamente safra de milho lá no estado do Mato Grosso há pouco, na reportagem do Valdir Pacheco. E, Cristiano, como é que vem esse desenvolvimento da segunda safra no estado de Mato Grosso do Sul? Os resultados a gente já sabe que são melhores, bem melhores, superiores ao do último ano. Bem, aqui no Mato Grosso do Sul, eu vi aí, comentando um pouco do que vocês colocaram com relação ao Mato Grosso, né? O Mato Grosso está um pouquinho mais desenvolvido o processo de colheita, até porque eles têm uma forma do clima um pouco diferente da gente, né? Então, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos em torno de 3% colhido, ainda são números bem iniciais de colheita, né? A região sul, a gente pode destacar ali Aral Moreira, como um município que está um pouquinho mais desenvolvido, a região norte, região de Costa Rica, Chapadão, ali tem um pouquinho de colheita um pouco mais avançado, mas ainda de uma forma modesta, até por isso a ProSoja-MS ela ainda não começou a soltar os dados, os relatórios de colheita, da quantidade colhida em cada região. Na região sul, um pouco que está atrapalhando é o excesso de chuvas. Esse excesso de chuvas ele torna um pouco mais lento a queda na umidade do grão para poder iniciar a colheita. Mas vem num bom desenvolvimento. Em geral, as lavouras do estado, então, se encontram com bom potencial produtivo, tudo dá a crer que vai ser uma ótima safra. Justamente. Nós plantamos uma área de 1.800.000 hectares. A expectativa da ProSoja-MS é de colheita de 85 sacas de milho por hectare. Nós ainda não revisamos esse número é um número que nós estamos trabalhando desde o início, que é um número que nós entendemos que ainda está dentro de uma média, não estamos trabalhando, nós sabemos que tem produtores que vão colher mais de 100 sacas, tem produtores que vão colher mais de 100 sacas, mas nós começamos a identificar nos últimos dias, um importante dado, um problema que aconteceu por conta do excesso de chuva, excesso de tempo nublado nas lavouras do Mato Grosso do Sul. Nos últimos dias nós começamos a identificar que algumas regiões, as espigas, elas estão com uma formação, a ponteira dela com uma formação de grãos um pouco prejudicada. Várias regiões, em torno de 10% da espiga, e não formou direito o grão, e a identificação do nosso departamento técnico é que justamente por conta do tempo nublado, a falta de luminosidade, a cultura, todas as culturas, né? Eu sempre gosto de falar que nós trabalhamos com uma indústria ao céu aberto. A gente precisa aí da relação perfeita com o clima, sol, chuva, luminosidade. Essa relação ela é extremamente importante para o desenvolvimento. E a gente identificou aí uma possível diminuição em algumas áreas, algumas regiões, por conta disso. Então, o nosso número ele chega a uma safra de 9 milhões de toneladas, 9.180.000 toneladas, que é 50% a mais do que a safra passada. Safra passada que sofreu com clima, estiagem, né, derrubou bastante a produção, então houve a recuperação da produtividade, né? Cristiano, você falava a respeito dessa relação com o clima, que sem dúvida é muito melhor na temporada 16-17 do que na temporada anterior. Em relação a esse acompanhamento, né, que a ProSoja faz, você como produtor também tem feito nas propriedades e as pessoas que você conhece, hoje, quando nós falamos da relação de produção e de comercialização dessa safra de milho, como é que ela vem? Como é que está impactando o produtor rural sul-mato-grossense, os valores praticados e as expectativas que se tem, que quanto mais avançamos, quanto mais próximo de colheita e quanto mais esse índice vai ficando maior, tem mais produto, tendência de um preço menor pago pela saca de milho aqui no estado. É importante uma contextualização histórica, né? A segunda safra, ela se tornou uma safra muito importante dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Quando a gente fala em 9.180.000 toneladas, a gente fala que é uma safra em quantidade de grãos maior que a própria safra de soja, que é a primeira safra, que foi de 8,5 milhões de toneladas. Então, isso está impactando uma série de fatores. Vamos lá. O primeiro impacto é o que o produtor vai fazer, a maior preocupação nossa hoje. Nós vamos colher, estamos aí no início aí de começar o forte da colheita, o mês de julho, eu acredito que vai ser o forte da colheita, sem espaço para pôr o produto. Por quê? A gente vem de uma safra de soja que foi uma excelente safra, porém com preços muito ruins. Com isso a comercialização não andou como deveria. Com isso a comercialização não andou. Por quê? Porque o produtor não está conseguindo encontrar a equação de rentabilidade no negócio dele.
Nos preços praticados hoje de soja, em muitas situações, ele não fecha a conta nem de pagamento dos custos de produção. Então, o produtor está segurando, esperando o melhor momento para comercializar. Hoje, nós temos menos de 60% comercializado da soja. Para um estado que vai colher 17 milhões de toneladas, uma capacidade de armazenagem de 8, que é menor do que nós estamos colhendo em qualquer uma das duas safras. Então, a gente aí entra uma segunda safra de milho comercializada em torno de 15%. A gente espera que esse comercializado, vamos dizer, no processo de colheita, ele comece a ser transportado, né? Conforme vai colhendo, vai sendo tirado dos silos. Então, uma conta aí que vai faltar em torno de 5 milhões de toneladas de espaço. Para justamente facilitar essa questão da armazenagem, a AproSoja de Mato Grosso do Sul e a Federação de Agricultura pediram apoio ao Ministério da Agricultura, né? Apoio à comercialização do cereal no estado, caso o valor ficasse abaixo do mínimo, né? Como que está essa situação? E é esse aí o problema. Por que a gente está em 15% apenas de comercializado do milho, desse milho que vai ser colhido, que está sendo colhido agora? Em comparação com o ano passado, era 56%. Nós estamos com apenas 15% por causa do preço. O preço hoje, vamos colocar, eu estava agora conversando com alguns compradores em torno de 16, 17 reais, depende da região, depende do momento. A gente tem um sentimento, até quando a gente fala que a gente quer vender milho, o comprador ele torce a cara, sabe? Porque a oferta está grande. O papel da instituição é buscar mecanismos com que essa comercialização aconteça, com que o produtor consiga ter espaço para colocar o produto. Então, nós buscamos o Ministério da Agricultura, que existe aí a política de preços mínimos no Brasil. O preço mínimo do Mato Grosso do Sul é R$ 19,21, isso com todos os impostos, para tirar os impostos, que é Fundo Rural e o Fundersul. Então, tem que tirar os impostos desse preço. E nós fomos buscar essa garantia junto ao Ministério da Agricultura. Conversamos com o secretário de Política Agrícola, Neri Geller, e ele nos garantiu que, auferindo os dados de que o Mato Grosso do Sul está trabalhando com menor do que o preço mínimo, vai ser feitos leilões de prêmios, né, para garantia desse preço mínimo. O que a gente espera? A gente espera que esses leilões aconteçam de forma rápida, para que o produtor participe e comece a escoar a produção no mesmo ritmo da colheita, para que consiga aí armazenar toda essa safra que nós vamos colher. Cristiano, o produtor rural, quando ele está trabalhando, ele está no campo, nesse momento ele está trabalhando na colheita e está se articulando com a comercialização. Então, essas informações que você passou para o estado do Mato Grosso do Sul são fundamentais. Ao mesmo passo, ele planeja também já a primeira safra da temporada 17-18, que é soja. Nós tivemos recentemente o lançamento do Plano Agrícola Pecuário da próxima temporada, foram confirmados os recursos, foram confirmadas as taxas de juros, em média, 1 ponto percentual abaixo daquele praticado na safra anterior. Mas, ao mesmo tempo, o produtor rural, ele veio com dificuldades para a comercialização da soja da temporada 16-17 e enfrenta uma dificuldade ainda maior com a 16-17 de milho por conta dos valores de comercialização. Em relação à tomada de recursos e planejamento dessa safra, como é que você avalia que o produtor sul-mato-grossense deve atuar? Como é que ele está atuando e como que ele deve atuar nessa próxima temporada? Bem, falando um pouco do plano agrícola, esse 1% que reduz, ele é satisfatório? Não, ele não é satisfatório, mas ele é o viável para a situação do nosso país. Ainda é o recurso mais barato que nós temos? Justamente, ele ainda é o recurso mais barato. É claro que, dependendo da negociação que o produtor faz, esses acessórios de bancos e tal, acaba aumentando esse valor, né? Mas ainda é o recurso mais barato. Mas não é o suficiente, vamos dizer assim, a taxa de juros ela não é suficiente para conseguir melhorar um pouquinho a rentabilidade do produtor rural, porque ele vem passando uma dificuldade, a gente costuma usar o termo da crise de armazém cheio. Colhemos bastante, temos produto, porém não fecha a rentabilidade desse negócio. Então é um momento um pouco delicado que o produtor vem passando, ele vem buscando esses momentos para comercialização. O produtor agora, muito bem dito, já está planejando a próxima safra. A boa parte dos produtores já compraram os seus insumos, porque tem que comprar o insumo, tem que fazer um planejamento antecipado para conseguir chegar ao fertilizante, para conseguir chegar à semente, para conseguir chegar aos defensivos, para ele poder conduzir da melhor forma a sua primeira safra, a principal safra, que é a safra de soja. Posso dizer
numa média geral, os dados do MEA, do nosso levantamento de custos de produção, vão apresentar isso de forma consolidada. Mas, de uma forma geral, podemos dizer que não teve uma redução necessária nos custos de produção, não reduziu da mesma forma que reduziu o preço do nosso produto. Ainda, então, é uma preocupação ainda para a próxima safra e o mercado está aí, tá? A gente lida, né, com o mercado de commodity internacional, então acaba aquela incerteza do que vai acontecer com soja em Chicago, com milho em Chicago, para tentar melhorar um pouquinho essa rentabilidade. É uma equação que o produtor, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir acompanhando os melhores momentos, comercializando conforme os custos dele e tentar ir fechando essa conta, tentar reduzir os custos de produção para que a conta feche. Tá certo, Cristiano. Para encerrar essa entrevista nossa dessa quarta-feira, Cristiano, você acredita que hoje o produtor rural, principalmente para nova safra de soja, ele segura um pouco o ímpeto para o cultivo da oleaginosa? Devemos ter uma área igual, mesma aplicação, por exemplo, de recursos, de investimento, ou ela pode até ser reduzida? Tem dois fatores que me preocupam. O primeiro fator é a capacidade do produtor de investir, de fazer um novo investimento para poder continuar esse aumento de produtividade. Vejam, a gente saiu de uma produtividade média nacional em torno de 50 sacos por hectare, no estado em torno de 50 sacos, ficava lá 49, 51, 48, 52, ficava nesse meio. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente colheu mais de 56 sacos de soja por hectare, de média. Tá? Por quê? Por conta do investimento. O investimento que o produtor conseguiu fazer ao longo dos anos. Na situação que hoje a gente está, tira a capacidade de investimento do produtor rural. Juro caro, ele não vai querer buscar um financiamento, de repente fazer um investimento por conta do juro que está ainda não é um bom juro para se pagar, para fazer para ter um endividamento. E isso nos preocupa com o futuro da produtividade. De repente, pode não aparecer nesse ano a redução do potencial produtivo das áreas. Mas se isso perdurar, a gente corre um risco de começar a diminuir todo aquele potencial produtivo satisfatório. Perder os ganhos dos últimos anos, né? Que nós construímos ao longo dos anos. Com relação à área, eu acredito que o produtor vai segurar um pouco a ampliação de área. Eu vejo essa safra uma safra de ajuste, que o produtor rural vai ter, tem aquelas áreas que ele já estava planejado para ampliar, para aumentar, para de repente fazer uma correção de uma pastagem de baixa produtividade, que já estava no planejamento, algumas de repente que estavam no planejamento vai se segurar, algumas vai continuar, mas de uma forma que não vai ser naquela expansão que a gente vinha ao longo dos últimos 7, 8 anos. Ok. Cristiano, então muito obrigada pela sua participação aqui no Agricultura BR. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, uma boa tarde para você, Cristiano Bortolotto, presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul.